Olá pessoal, eu fiquei ainda de filmar, de fazer a videoaula de filosofia, embora nós fizemos já essas aulas das páginas que faltavam em explicação sobre o preconceito na nossa última live de quinta-feira passada. Você está lembrado que a gente usou a live do professor de educação física e nós adiantamos o conteúdo de filosofia? Então, a gente começou falando sobre a história do patinho feio, que foi o que a nossa última videoaula foi encerrada com a história do patinho feio. Você tá lembrado? Durante a live, nós falamos bastante, comentamos muito sobre a fábula do patinho feio, sobre a questão da aparência, que engana muito as pessoas e, infelizmente, muitas pessoas ainda em nosso país têm esse hábito horrível de julgar as pessoas ou julgar algo que é bom ou ruim só pela aparência, né? Sem antes conhecer de verdade quem é a pessoa, quais os valores que aquela pessoa possui, quem realmente é aquela pessoa e detalhe, não se importam com os sentimentos dela. Então, na página 11, nós vimos essa imagem aí do patinho feio e foi continuação, a reflexão continuou na nossa videoaula passada. Então, tem aqui no quarto parágrafo da página 11 da sua apostila, um parágrafo que eu quero destacar, né? Atitudes de julgar os outros indivíduos sem conhecê-los o suficiente e se mantendo superior a essas pessoas chama-se preconceito. Infelizmente, o preconceito está por toda parte, mas ele deve ser combatido através de mim e de você, que conseguimos já fazer uma reflexão mais profunda sobre esse tema, né? Então, o preconceito precisa ser combatido porque faz mal às pessoas, prejudica a convivência entre as pessoas e muitas delas nem sempre percebem que estão agindo de forma preconceituosa. Infelizmente também. E é por isso que é importante pensar e conversar muito sobre esse assunto. Ok, ainda sobre o preconceito, na página 12, nós vimos a história do porco que veio morar aqui. Então a gente comentou, né? Quem lê o texto sabe do porquinho que mal se mudou para aquele prédio, os vizinhos já começaram a julgá-lo, achando que seria muito difícil a convivência por ele ser um porco. E achar que, por ser um porco, ele ia ter hábitos de sujeira. E aí o vídeo, a história conta, né, a narrativa vai mostrando pra gente que ele não é nada disso. E as pessoas vão julgando sem ter certeza dos fatos. É uma história que vale a pena você ler, tá na página 12. E depois nós encerramos os exercícios falando sobre isso. Mas nós não falamos sobre as atitudes violentas, que está na sua página 18. E é sobre ela que eu quero falar um pouco agora. As atitudes violentas, geralmente, elas são resultados do preconceito. Então, alguém olha, tem uma ideia errada de algo, ou sobre alguém, ou sobre um tema, qualquer assunto. E para defender aquela ideia, preconceituosa ou não, suas atitudes se tornam violentas. E a pergunta é, só existe essa forma de lidar com a diferença, sendo violento? Dá uma olhada aí na página 18. Tem algo escrito interessante aí. No terceiro parágrafo, está destacado aí com um post-it lilás. Diz assim, olha, consideramos violência tudo aquilo que fere, tudo aquilo que destrói, agride ou machuca outras pessoas. Às vezes não é só a violência física, um olhar crítico, um olhar que exclui também machuca muito. Uma palavra dita da forma ou pensada ou impensada, talvez machuque alguém para o resto da vida dela. Então, ações que não preservam a vida ou que prejudicam o bem-estar tanto de uma pessoa ou de um grupo social, tudo isso pode ser considerado como violência, né? E você? Tem uma atividade aí no material de apoio, onde você vai fazê-la
e vai poder refletir um pouco mais sobre a questão das suas atitudes, se elas estão violentas, se não estão. Bom, na página 20 tem um ponto aí que nós não podemos esquecer: cultura de paz. Independente de nossas diferenças, principalmente o Brasil, que tem essa pluralidade, né, racial, cultural, essa nossa forma de viver, que para muita gente, eu particularmente acho que isso é o que torna o nosso Brasil mais bonito, mais alegre e deveria ser mais feliz também. Porém, a cultura de violência, ela é muito triste, e onde tem violência não existe paz, porque a paz é exatamente o contrário da violência. Olha só, do ladinho aí tá escrito, né? No terceiro parágrafo, achei bem importante, eu queria que você lesse comigo e destacasse: os defensores da cultura da paz propõem que em situações de conflito as pessoas procurem conversar, mas conversar sem agredir, tá bom? Para resolver seus desentendimentos, em vez de agredirem com palavras ou com atitudes, né? Eu nem vou dar exemplo para vocês do que a mídia vem mostrando e do que a gente vem observando nos dias atuais. Às vezes não dá tempo nem da pessoa se defender ou dizer o que está acontecendo, e a violência física já está aparecendo brutalmente. E é assim que a gente consegue resolver, trazendo paz? Vocês, crianças, têm uma responsabilidade muito grande. Logo vocês serão adultos e não vai demorar. Logo vocês estarão ocupando cargos e lugares que terão responsabilidades. Então é bom que vocês pensem nisso para que vocês possam desenvolver e semear por onde vocês passarem, que a paz vale muito mais do que a violência, tanto para você, como para sua família e como para todos os grupos sociais onde você anda e frequenta. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Na página 21, nós temos aí um filósofo chamado Jürgen Habermas. Eu não sei se falei corretamente, mas ele é um filósofo alemão que vive nos Estados Unidos, e ele acredita que o diálogo é o melhor caminho para que as pessoas se entendam. Ele é uma das pessoas que anda por aí dando palestra, fazendo um trabalho filosófico, semeando a cultura da paz. E você quer se juntar a ele? Muitas pessoas no mundo lutam contra a violência. Eu quero estar do lado dessas pessoas que querem a paz. E você? Então vamos pensar sempre antes de falar, antes de olhar, antes de julgarmos alguém ou alguma coisa. Vamos conversar. O diálogo aberto, o diálogo sincero, com palavras comedidas, com palavras de paz e tranquilidade, sempre vai ter mais valor do que uma palavra violenta ou uma atitude violenta. E olha o que esse filósofo alemão diz pra gente, ó. Vou ler, vamos ler juntos? Em um diálogo, todos são livres para expressar suas opiniões, mas não devem tentar impor suas ideias para aquela pessoa ou para um grupo que não aceita. Então a gente tem que respeitar a ideia que o outro tem e acredita. Os participantes de um diálogo devem argumentar para defender suas opiniões. Argumentar é uma coisa, ofender é outra coisa diferente. E ele continua dizendo: levar em consideração os argumentos dos outros indivíduos, ou seja, respeitar o argumento e o ponto de vista que o outro tem diferente de você. E por último ele diz: além disso, é importante procurar a melhor solução para todos, em vez de pensar apenas em si mesmo. Porque quando a gente pensa só em nós, estamos desenvolvendo aí o que, gente? O egoísmo. E onde há egoísmo não há paz, só há violência, não é verdade? Muito bem, tem algumas lições aí para que você termine a sua apostila de filosofia, te ajudando a pensar na questão do preconceito, da violência e da cultura de paz, que cabe a todos nós plantarmos e cuidarmos para que a paz nunca se acabe, tá bom? Nos vemos hoje à tarde, beijo e até daqui a pouco. Oi, Gê! Uma das coisas mais bonitas da natureza é que ninguém é igual a ninguém.
Se olharmos bem de pertinho, mesmo irmãos gêmeos têm suas diferenças. Perceber isso é um dos primeiros passos para se viver em paz. Por mais diferente que o outro possa parecer, ele merece ser tratado com respeito do mesmo jeito que você. Muitas vezes, dentro e fora da escola, passamos por situações de desrespeito e intolerância. E isso acontece de várias formas, colocando apelidos degradantes, zombando de aspectos físicos ou do jeito de ser do colega, intimidando de forma verbal, emocional ou física, usando de redes sociais para maldizer ou excluir de grupos de convívio. Nessas situações, há sempre 3 papéis: os agressores, que provocam o conflito, os agredidos, que sentem dificuldade de reagir ou falar a respeito, os espectadores, que veem, ouvem e sabem da agressão e podem ser fundamentais para que ela continue ou termine. Diante dessa situação, seu papel é fundamental. Se você sofre ou presencia alguma situação de agressão, não se cale. Fale com um adulto de sua confiança e peça ajuda. A diversidade é uma riqueza. Aproveite o que as pessoas têm a oferecer e ofereça também o seu melhor. Estamos juntos pela paz.